O dia aterrorizante em que fui expulso como um mendigo e virei milionário na loteria. Foi um dia como nenhum outro. Tudo parecia ruir em torno de Lorena Duarte, uma mulher de 28 anos, apaixonada por joias e arte. Seu sonho sempre foi criar peças que transparecessem sentimentos e emoções. Para seus pais, isso era apenas uma perda de tempo. Sentada na mesa da cozinha, ela ouviu as vozes raivosas, como trovões, ecoando pelas paredes da casa. Você nunca vai conseguir fazer nada de útil. Era como se cada palavra fosse uma faca, cortando ainda mais seu coração. O nó na garganta impediu de responder, e antes que percebesse, estava sendo empurrada para fora como se fosse um objeto indesejado. As ruas estavam escuras e cheias de sombras. Com uma mochila nas costas, Lorena se viu vagando por uma cidade agitada, onde o cheiro de fumaça dos carros a sufocava. Aquela rotina frenética com luzes brilhantes e pessoas apressadas só intensificava seu desespero. Sem saber onde dormir, escolheu um motel barato em uma esquina movimentada. O lugar tinha um aspecto dúbio, com paredes manchadas e um corredor iluminado por neons piscantes. Ela sentou na cama pequena e esfarrapada e deixou as lágrimas rolarem. O que havia se tornado de sua vida? Dias se passaram, cada um mais sombrio que o anterior. A depressão a envolvia como um manto pesado. Mas, em uma tarde qualquer, enquanto revirava um caderno antigo, encontrou uma anotação que sua avó havia deixado. Uma sequência de números. Esses são os números da sorte, dizia a mensagem. Sem esperança, decidiu jogar na loteria, como um último suspiro de fé. Para sua surpresa, a única coisa tão inesperadamente boa que aconteceu foi ela se tornar uma milionária. Era surreal. Aquela combinação mágica de números a trouxe uma esperança e um futuro brilhante. Mas, em vez de se deixar levar pela euforia, ela decidiu agir com prudência. Procurou um consultor financeiro, planejou cada centavo e, ao invés de comprar um carro luxuoso ou fazer uma viagem incrível, usou parte do prêmio para quitar a hipoteca do motel, garantindo que outras pessoas também tivessem um lugar seguro para ficar. Com o restante, finalmente, criou sua loja de joias. Essa loja era sua alma expressa em pedras e metais. A inauguração foi marcada por uma tensão palpável. Seus pais, que sempre a desprezaram, assistiam da plateia e o ressentimento estava no ar. Lorena se sentia dividida, queria ser aceita, mas ao mesmo tempo, cada olhar deles a lembrava da dor que havia passado. Um discurso. Nunca deixem que ninguém diga que vocês não podem. A vida é feita de escolhas e sonhar é o primeiro passo. As palavras ecoaram, mas no fundo, ela se perguntava: será que o passado poderia ser realmente enterrado? E mais importante, ela conseguiria se libertar dele para sempre e encontrar a aceitação que desejava de sua família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, com os holofotes iluminando suas joias, Lorena sentiu uma tensão palpável no ar. Seus pais a observavam, e a mistura de raiva e orgulho era quase ensurdecedora. Cada olhar deles estava carregado de histórias não contadas. Ela fez seu discurso com determinação, mas no fundo, dúvidas ainda a consumiam. O que seria necessário para finalmente se libertar da dor de passado? Enquanto a festa avançava, amigos e conhecidos a cercavam, parabenizando-a. Mas um entre eles se destacou. Era Marcos, um amigo de infância. Ele parecia nervoso. Seus olhos nervosos iam de um lado para o outro, e isso intrigou Lorena. Assim que a sessão de fotos terminou, ele se aproximou, a voz tremendo. Lorena, eu preciso falar com você. É urgente. Curiosa e um pouco apreensiva, ela o puxou para um canto afastado. O que foi, Marcos? Você parece assustado. Ele hesitou, procurando as palavras. Lembra daquelas histórias sobre a sua avó? Sobre os números da sorte que você jogou na loteria? Ela acenou com a cabeça, confusa. O que você não sabe é que aqueles números não foram só sorte. Na verdade, eles têm um significado muito mais profundo. Eu soube por acaso, mas nunca achei que fosse importante. O coração de Lorena disparou. Continue, ela implorou. Seus avós faziam parte de algo muito sério. Eles tinham conexões com um grupo que costumava trabalhar com mágica em um sentido. Não é só sorte, foi uma força que eles deixaram para você. As joias que você criou também são especiais, Lorena. As palavras de Marcos ecoaram em sua mente. Mas ela se sentia perdida. O que você quer dizer com força? Ela perguntou, a voz embargada. Marcos expirou fundo. Eu não sei todos os detalhes, mas alguém está atrás de você. Alguém que queria que você nunca tivesse encontrado esses números. Eles sabiam que você os jogaria. Lorena sentiu seu estômago embrulhar. Por que você está falando isso agora? Por que não me disse antes? Eu não sabia que você realmente jogaria. Pensei que fosse só uma história. Ele estava visivelmente agitado, tentando se explicar. Mas tem mais. Logo após a sua vitória, coisas estranhas começaram a acontecer. Gente misteriosa começou a aparecer. Uma onda de horror percorreu seu corpo. O que você quer dizer com estranhas? Lorena sussurrou. Vários incidentes incomuns na cidade. Pessoas desaparecendo. E as joias. Algumas das suas peças têm um poder. Vi pessoas olhando para elas e elas mudam. Não é normal. Você precisa ter cuidado. Marcos piscou. Para se conter, o olhar dele buscando desesperadamente por sinal de que ela estava entendendo. O coração de Lorena afundou ao perceber a implicação. O que ela havia conquistado poderia não ser só uma bênção, mas uma maldição. Ela olhou para a festa, para os rostos sorridentes, e a ideia do perigo se aproximou dela como uma sombra. Marcos, o que eu faço? O nó na garganta crescia. Devo desistir da loja? Vender as joias? Não. Ele balançou a cabeça decidido. Você precisa entender isso primeiro. Encontre sua avó. A verdade está com ela. Alguém próximo a você tem a resposta que você precisa. A atmosfera da festa se foi, substituída por um sentimento denso de urgência. Precisamos ir agora, Lorena falou, mas ao olhar para os pais, percebeu que ia ser mais difícil do que pensava. O passado a chamava, e no fundo, uma sensação.
estranha a atingia. O que mais ela não sabia sobre sua família? E mais importante, quem em realidade estava atrás dela? Aquelas perguntas reverberavam em sua mente, enquanto a noite se tornava mais sombria e o inesperado se aproximava, envolto em mistérios e segredos emaranhados. Enquanto a festa pulsava com risadas e música, o coração de Lorena estava pesado. Ela olhou para a multidão, cada rosto repleto de alegria, mas a conversa com Marcos ecoava em sua mente, como um tambor inquietante. Encontrar sua avó. As palavras reverberavam, e o que quer que isso significasse, agora parecia urgente. Lorena, a voz de Marcos arrastou seu foco de volta. Ele parecia ainda mais agitado. Sua expressão estava tensa. Precisamos sair agora. Não podemos ficar aqui. Antes que ela pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram, e o que deveria ser uma noite de celebração se transformou rapidamente em um caos. Uma mulher desconhecida estava em pé, ofegante e com os olhos arregalados. Ela sabe! A joia! Ajoelhe-se! Pelo olhar dela, era como se o mundo tivesse excluído todos os outros sons. A música parou e todos voltaram o olhar para a mulher. Ela está em perigo! Gritou, apontando para Lorena. O pânico brotou na multidão, como uma onda. Gritos e sussurros se misturavam. Lorena sentiu o sangue gelar. O que estava acontecendo? Marcos! O que ela quer dizer? O nó em sua garganta se apertava mais. Mas Marcos estava parado, paralisado. Foi então que a mulher avançou em sua direção. Você não sabe o que tem dentro daquelas joias. Sua voz estava radiante com uma mistura de desespero e urgência. Você não entende o que seus avós fizeram. Acalme-se! Lorena implorou, mas a mulher ignorou e a puxou pelos ombros com força. O contato parecia elétrico. Eu sou sua prima, Lorena! As palavras saíram como um raio, rasgando o chão sob os pés da jovem. O choque foi como um tapa surdo em sua realidade. Sua avó me procurou antes de morrer. Ela deixou um legado. E você não pode ignorá-lo. As joias! O olhar de Lorena se endureceu. Você está mentindo! Era um reflexo automático de defesa. Não fazia sentido. Tudo parecia tão absurdo, tão longe da realidade que ela conhecia. Não estou! Ajoelhe-se! Ou será tarde demais! Tem pessoas que querem usar o que você não compreende. A mulher segurou o bracelete brilhante que Lorena criara, as pedras pulsando sob os holofotes, que agora pareciam ameaçadores. Lorena tentou recuar, mas a multidão atrás dela empurrava. Marcos! Ela chamou, mas ele ainda estava em estado de choque. E então, como se chocada por tudo, a festa voltou a ruir. A luz dos neons do local começou a piscar freneticamente. Alguém gritou que a energia do lugar estava instável. Era como se algo estivesse se aproximando, escuro, pesado e ameaçador. Vivendo suas últimas palavras, a mulher foi empurrada para o lado e uma sombra se formou no canto da sala. Várias pessoas começaram a entrar em pânico, correndo em direções opostas. Lorena, precisamos ir! Marcos finalmente gritou, puxando-a em direção à saída. Mas antes que pudessem sair, a mulher agarrou o braço de Lorena novamente, o olhar dela agora ardente. Não pense que está livre. Você não sabe o que está atraindo. Com isso, a luz apagou. Um silêncio aterrador envolveu o espaço. A escuridão parecia viva, pulsando ao redor. E então, um grito profundo e angustiado ecoou na escuridão. Tudo parou. O tempo congelou. Lorena sentiu um frio na
espinha e não conseguiu se mover. O que estava acontecendo? Sentiu um puxão forte no coração. E a única coisa que restava eram perguntas. Sua vida estava se transformando à frente de seus olhos, desmoronando sem que ela pudesse fazer nada. A luz voltou, mas não da maneira que esperava. Um cenário completamente diferente se revelou. Pessoas estavam no chão com expressões aterrorizadas. A mulher, que havia se apresentado como sua prima, estava lá, mas com um olhar distante, quase como se estivesse em transe. E quando Lorena olhou para suas joias, elas brilhavam de uma maneira que nunca haviam feito antes. A sala estava cheia de murmúrios, mas havia um peso no ar, uma tensão que nem mesmo os gritos conseguiam dissipar. E era como se a resposta a todas as perguntas pairasse ali, bem em frente a ela. Lorena, vamos agora! Marcos puxou-a novamente, mas no fundo, ela sabia que não podia escapar da verdade que estava prestes a desmoronar. E aqueles segredos, malditos segredos, poderiam custar a vida dela. Qual a verdadeira história por trás de suas joias? E quem estava realmente atrás dela? A noite tinha se tornado um pesadelo. E agora, ela precisava decidir: seguir em frente ou enfrentar o horror que sua vida se tornara. Lorena estava paralisada, o coração pulsando descontrolado. A mulher que se apresentara como sua prima parecia em transe, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Olhou ao redor. As pessoas próximas estavam em pânico, mas suas vozes soavam distantes. A atmosfera estava densa e um frio percorreu suas costas. Lorena, precisamos sair. Marcos gritou novamente, puxando-a. Mas a mulher interrompeu, segurando fortemente o braço dela, como se fosse um escudo contra o que estava por vir. Você não entende. A joia que você criou é a chave. É uma herança que vem de antes. Se você não a proteger, tudo estará perdido. A encarada da mulher fazia Lorena se sentir vulnerável. Cada palavra era como um sussurro em sua alma. Antes que pudesse responder, uma onda de choque percorreu a sala. As luzes piscavam intensamente e um rugido profundo ecoou pelas paredes. Algo estava se aproximando no escuro e o medo tomou conta do ambiente. Os convidados começaram a gritar e correr, formando uma bagunça caótica. Marcos, o que está acontecendo? Lorena gritou, desesperada e sem saber a quem confiar. Eu não sei. Precisamos sair, ele repetiu, mas a mulher continuava com um olhar fixo em Lorena. Você precisa saber, não é uma joia, é um portal, uma ligação com o passado e as forças que o cercam. E num repente, ela caiu de joelhos, com as mãos no chão, como se estivesse chamando algo de dentro da terra. Um som estrondoso reverberou, e as joias que Lorena usava começaram a brilhar intensamente, seus feixes de luz atravessando a escuridão como faróis. A sala tremia e um vento gelado varreu o espaço. Os rostos das pessoas se distorciam em terror. Fique perto de mim! Marcos puxou Lorena, mas ela não conseguia desviar os olhos da prima. A mulher parecia estar em transe, murmurando palavras em um idioma desconhecido, e as joias começaram a pulsar como se tivessem vida própria. De repente, uma sombra se formou à beira da sala. Indistinta, mas imensa. Pássaros voaram em desespero ao redor da edificação, e uma voz profunda ressoou como trovão. Devolva o que é meu! Lorena sentiu seu estômago revirar. O que isso significava? E então, como se uma pintura se rasgasse no meio do que o mundo que conhecia, a sombra avançou, estendendo uma mão espectral em direção a ela. Pare!
Não se aproxime! Marcos gritou, mas era em vão. O ar parecia eletrificado, e Lorena entendia que a joia não era apenas um objeto, mas uma âncora de poder, algo que pertencia a uma história que ela ainda não conseguia compreender. A mulher levantou-se rapidamente, o olhar focado, como se finalmente estivesse despertando de um pesadelo. Os números da sorte não são apenas números. Eles têm um propósito, um legado. Sua voz agora era firme e clara, como se isso fosse uma revelação. Lorena, protetora ou destruidora, você precisa decidir. Nessa fração de segundo, ela olhou nos olhos de Lorena com intensidade, como se quisesse transmitir um conhecimento inato. Então, sem aviso, o ambiente se iluminou explosivamente. A luz era tão intensa que Lorena foi forçada a fechar os olhos. Quando abriu novamente, a multidão havia desaparecido. Todos estavam sumidos. Apenas ela, Marcos e a mulher estavam presentes. O lugar estava envolto em um silêncio profundo. Não pode ser, Lorena sussurrou, o medo crescendo dentro dela. A joia em seu pescoço começou a vibrar, e a mulher caminhou até ela, o rosto agora muito mais familiar, a expressão revelando dor e um passado sombrio. Você não sabe, mas há séculos atrás, todo esse legado pertenceu às guardiãs. Nós somos a última linha de defesa contra uma força que quer capturar esse poder. Se você não entender o que isso significa, pode acabar destruindo tudo o que amamos. A situação era caótica, mas as palavras dela ecoaram na mente de Lorena com uma clareza irremediável. É como se um filme estivesse passando em sua cabeça, revelando imagens de sua avó, das joias que ela criou, tudo com um propósito. E tudo isso estava interligado de uma maneira que ela nunca sonhou. Quem é essa força? O que quer de mim? A voz de Lorena saiu mais baixa, tremenda. Temos que correr, se não tomarmos uma decisão agora. A mulher estava em pânico, seus olhos alertas. A tensão era palpável, sua mente confusa. A segurança que a noite prometia fora dilapidada, e as perguntas nunca foram tão urgentes. O que realmente significava ser a protetora? O que aconteceu com os outros? Ela não imaginava que sua vida poderia se transformar assim, em um instante. A verdade ardia como um fogo e ela estava no centro da tempestade. Lorena! Marcos gritou, puxando-a do torpor. Precisamos decidir agora o que você vai fazer. E com isso, Lorena sentiu a pressão. Era a hora de escolher, entre o que sabia e o desconhecido. E o que poderia trazer à luz ou ao desastre. O futuro se desenrolava na sua frente, cheio de possibilidades e perigos, e, de repente, tudo mudou. Lorena estava paralisada, o coração pulsando descontrolado. A mulher que se apresentara como sua prima parecia em transe, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Olhou ao redor e viu o pânico nas faces dos convidados. A atmosfera estava densa e um frio percorreu suas costas. Lorena, precisamos sair! Marcos gritou, puxando-a. Mas a mulher interrompeu, segurando fortemente o braço dela, como se fosse um escudo contra o que estava por vir. Você não entende! A joia que você criou é a chave. É uma herança que vem de antes. Se você não a proteger, tudo estará perdido. O olhar da mulher fazia Lorena se sentir vulnerável. Cada palavra parecia um aviso desesperado. Antes que pudesse responder, uma onda de choque percorreu a sala. As luzes piscavam intensamente e uma sombra começou a se formar no canto.
Um rugido profundo ecoou, e o medo tomou conta do ambiente. Os convidados gritaram e correram, criando uma confusão. Marcos, o que está acontecendo? Lorena perguntou, desesperada e sem saber a quem confiar. Não sei. Precisamos sair, ele repetiu, enquanto uma onda de escuridão começava a envolver o lugar. A mulher olhou para Lorena com uma intensidade que congelou seu coração. Los segundos cuenta. Se você não agir agora, vai ser tarde demais. A mulher estava em pânico. Então, soltou a mão de Lorena e começou a recitar palavras num idioma desconhecido, quase como um feitiço. A luz desapareceu. O silêncio era ensurdecedor. Lorena sentiu um puxão forte no peito, uma força que a fazia querer correr, mas seus pés estavam grudados no chão. Então, como se o tempo estivesse se reiniciando, a sala voltou a existir, mas era diferente. As pessoas estavam agora em um lugar que parecia um limbo, onde a realidade e o sobrenatural se misturavam. E no meio disso, a mulher, com um olhar intenso, encarou Lorena. Você precisa saber a verdade sobre sua avó. Sua voz ecoou com a força de uma tempestade. Ela não era apenas uma joalheira. Ela era uma guardiã. E você também é. Lorena sentiu um nó na garganta. Eu sou? O que isso significa? O medo e a dúvida a envolviam. Significa que você tem um poder que não compreende. A joia é mais do que um pedaço de metal. Ela é um portal que conecta os mundos. A mulher olhou ao redor, nervosa. E eles sabem que você é a última. Precisamos de você. Marcos estava em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Lorena, isso é loucura! Ele então olhou para a mulher. Quem são eles? Mas a mulher ignorou Marcos. Você precisa decidir, protetora ou destruidora. A escolha está em suas mãos. Nesse momento, a sombra começou a se materializar na sala. Era grande, como uma tempestade feita de trevas. A presença era opressora, e todos os presentes sentiram um arrepio de terror. Lorena! Faça algo! Marcos gritou. Então a mulher deu um passo à frente, confrontando a sombra. Você não pode levá-la. A herança é dela. Mas a sombra apenas se riu. Uma risada profunda que deixou todos os presentes sem ar. É tudo uma mentira. Você não pertence a este lugar. E ela também não. A sombra rosnou, revelando uma face indistinta que parecia conhecer cada um deles. Com um movimento rápido, a mulher retirou um colar que estava em seu pescoço e jogou para Lorena. Use isso! A verdade está dentro de você! Lorena pegou o colar instintivamente, mas quando olhou para a mulher, uma verdade aterradora apareceu. Havia algo de familiar no rosto dela. Algo que fez o chão desaparecer debaixo de seus pés. Você é a minha mãe? As palavras saíram em um sussurro, um choque reverberando em seu corpo. A mulher hesitou e a sombra aproveitou a fraqueza. Você não sabe o que realmente é, o que sua avó fez. A verdade é muito mais sombria. E agora será sua vez. Com essas palavras, a sombra se lançou em direção a Lorena, e num instante, a sala foi consumida pela escuridão. O que está acontecendo? Lorena se perguntava, mas antes que pudesse entender, tudo havia mudado. Ela percebeu que estava em um lugar diferente, sozinha, e a única coisa que restava era o colar que pulsava. Em sua mão, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era ela? E o legado que lhe foi deixado?
Seria uma bênção ou uma maldição? Lorena sentiu um frio cortante na espinha, segurando o colar que pulsava em suas mãos. O espaço ao redor dela se torcia, como se a realidade estivesse sendo rasgada. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, os sons da festa desapareceram. Um silêncio profundo tomou conta. Os rostos da multidão agora eram apenas sombras, distantes e sem expressão. A pressão no ar parecia ameaçadora, como se algo estivesse prestes a estourar. "Marcos!" ela chamou, mas a própria voz ecoou vazia, sem resposta. O desespero começou a subir como uma onda, e o colar em sua mão parecia pulsar com um ritmo que combinava com seu coração acelerado. Uma ânsia incontrolável a levou a examinar melhor o objeto. As pedras brilhavam com uma intensidade inexplicável, como se estivessem vivas. E no fundo, um chamado, um sussurro que dizia para ela olhar além do que estava visível. Perto dela, a mulher, sua prima, parecia se recompor. Com um olhar firme, ela avançou novamente, encarando a sombra, aquela presença ameaçadora que se desenhava na escuridão. "Você não pode levá-la!" gritou, a determinação em sua voz sendo a única coisa que contrariava o terror que encerrava a sala. A sombra parou por um momento. Na escuridão, uma voz profunda a trombou, desmoronando toda a confiança que Lorena tinha. "Você não sabe o que aquele colar pode desencadear, e que pertencem a nós. Quem são vocês?" A pergunta de Lorena saiu como um resfolegar apressado. Uma resposta não lhe viria facilmente, mas a sombra parecia se divertir com sua perplexidade. Então, o colar em suas mãos começou a brilhar. Brilhava, tanto que ela teve que piscar. Quando a luz atingiu sua intensidade máxima, um deslizamento de memória atingiu. Imagens, vozes, histórias que nunca lhe contaram surgiram em um turbilhão. Ela viu sua avó, as joias, as mesmas peças que havia criado, mas em um contexto totalmente diferente. E ao lado dela, uma figura familiar surgiu. Era seu pai, aquele que havia despachado para as ruas, aquele que havia lhe dado as costas. Papai? A dúvida era palpável, uma confusão que cortava sua razão. Você estava aqui o tempo todo? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, a conexão entre o colar e o pai ficou clara. Ele era mais do que um simples espectador na vida de Lorena. Ajoelhado no chão, ele gritou: "Não! Isso não pode acontecer! Você não pode descobrir a verdade!" Havia um pavor em sua voz que a fez tremer. O que estava acontecendo ali era mais do que raiva ou desamor. Havia algo profundo e obscuro. A mulher ao lado de Lorena gritou: "Ele não é apenas seu pai. Ele é o motivo de tudo. Ele quer que você não descubra seu verdadeiro legado." A sombra começou a se aproximar. O colar em sua mão pulsava mais rápido, quase como um alerta. Lorena olhou para o rosto de seu pai e para a mulher que se dizia sua prima, sentindo o nó na garganta se intensificar. "O que você quer dizer? O que meu pai fez?" O desespero a corroía. Então, em um gesto frenético, a mulher pegou a mão de Lorena. "Você precisa lutar contra isso, Lorena. Seu pai sempre quis que você não soubesse. Ele fez um pacto, um acordo sombrio. Ele se aliou à sombra para proteger seu próprio interesse. E você é o único que pode quebrar isso." O olhar frenético de Lorena, saltando entre seu pai e a mulher, revelava o abismo que se formava ao seu redor. "Você está mentindo! Ele é meu pai!" Mas enquanto falava, uma dor aguda crescia dentro dela. "Lorena," a voz do pai ecoou com uma sinceridade aterradora. "É verdade. Eu fiz o que fiz para proteger você, para que nenhuma força queimasse sua vida.
Mas as coisas mudaram. Você está no centro de algo muito maior do que imagina. E assim, no espaço de um segundo, a revelação veio à tona como um trovão. O que ela sempre conheceu como amor e proteção, agora se revelava como uma corrente que aprendia um legado sombrio. A sombra crepitava ao seu redor, prestes a devorá-la. Você não tem que seguir esse destino. O apelo de Marcos. Soou desesperador. Sua expressão era de pavor e açoite. O caos se intensificou. O colar à sua volta parecia ressoar com cada emoção. Lorena sentiu que estava à beira de um precipício e dentro de si uma nova chama acendeu. O passado, a verdade e seu futuro agora estavam entrelaçados em um único e profundo mistério. O que ela escolheria? A resposta começou a se formar no fundo de sua mente, mas novamente a escuridão a envolveu. E com isso, uma nova onda de terror se aproximava. O que aconteceria agora? Lorena estava paralisada, o coração pulsando descontrolado. A mulher que se apresentara como sua prima parecia em transe, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Olhou ao redor e viu o pânico nas faces dos convidados. A atmosfera estava densa e um frio percorreu suas costas. Lorena, precisamos sair, Marcos gritou, puxando-a. Mas a mulher interrompeu, segurando fortemente o braço dela, como se fosse um escudo contra o que estava por vir. Você não entende. A joia que você criou é a chave. É uma herança que vem de antes. Se você não a proteger, tudo estará perdido. O olhar da mulher fazia Lorena se sentir vulnerável. Cada palavra parecia um aviso desesperado. Antes que pudesse responder, uma onda de choque percorreu a sala. As luzes piscavam intensamente e uma sombra começou a se formar no canto. Um rugido profundo ecoou e o medo tomou conta do ambiente. Os convidados gritaram e correram, criando uma confusão. Marcos, o que está acontecendo? Lorena perguntou, desesperada e sem saber a quem confiar. Não sei, precisamos sair. Ele repetiu, enquanto uma onda de escuridão começava a envolver o lugar. A mulher olhou para Lorena com uma intensidade que congelou seu coração. Os segundos contam! Se você não agir agora, vai ser tarde demais. A mulher estava em pânico. Então soltou a mão de Lorena e começou a recitar palavras em um idioma desconhecido, quase como um feitiço. A luz desapareceu. O silêncio era ensurdecedor. Lorena sentiu um puxão forte no peito, uma força que a fazia querer correr, mas seus pés estavam grudados no chão. Então, como se o tempo estivesse se reiniciando, a sala voltou a existir, mas era diferente. As pessoas estavam agora em um lugar que parecia um limbo, onde a realidade e o sobrenatural se misturavam. E no meio disso, a mulher com um olhar intenso encarou Lorena. Você precisa saber a verdade sobre sua avó. Sua voz ecoou com a força de uma tempestade. Ela não era apenas uma joalheira. Ela era uma guardiã. E você também é. Lorena sentiu um nó na garganta. Eu sou? O que isso significa? O medo e a dúvida a envolviam. Significa que você tem um poder que não compreende. A joia é mais do que um pedaço de metal. Ela é um portal que conecta os mundos. A mulher olhou ao redor, nervosa. E eles sabem que você é a última. Precisamos de você. Marcos estava em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Lorena, isso é loucura. Ele então olhou para a mulher. Quem são eles? Mas a mulher ignorou Marcos. Você precisa decidir. Protetora ou destruidora? A escolha está em suas mãos.
Nesse momento, a sombra começou a se materializar na sala. Era grande, como uma tempestade feita de trevas. A presença era opressora e todos os presentes sentiram um arrepio de terror. "Lorena, faça algo!" Marcos gritou. Então a mulher deu um passo à frente, confrontando a sombra. "Você não pode levá-la. A herança é dela." Mas a sombra apenas se riu, uma risada profunda que deixou todos os presentes sem ar. "É tudo uma mentira! Você não pertence a este lugar, e ela também não." A sombra rosnou, revelando uma face indistinta que parecia conhecer cada um deles. Com um movimento rápido, a mulher retirou um colar que estava em seu pescoço e jogou para Lorena. "Use isso! A verdade está dentro de você." Lorena pegou o colar instintivamente, mas quando olhou para a mulher, uma verdade aterradora apareceu. Havia algo de familiar no rosto dela, algo que fez o chão desaparecer debaixo de seus pés. Você é a minha mãe!" As palavras saíram em um sussurro, um choque reverberando em seu corpo. A mulher hesitou e a sombra aproveitou a fraqueza. "Não! Isso não pode acontecer! Você não pode descobrir a verdade." Havia um pavor em sua voz que a fez tremer. O que estava acontecendo ali era mais do que raiva ou desamor. Havia algo profundo e obscuro. "Lorena," a voz do pai ecoou com uma sinceridade aterradora. "É verdade. Eu fiz o que fiz para proteger você, para que nenhuma força queimasse sua vida. Mas as coisas mudaram. Você está no centro de algo muito maior do que imagina." E assim, no espaço de um segundo, a revelação veio à tona como um trovão. O que ela sempre conheceu como amor e proteção, agora se revelava como uma corrente que aprendia a um legado sombrio. A sombra crepitava ao seu redor, prestes a devorá-la. "Você não tem que seguir esse destino." O apelo de Marco soou desesperador. Sua expressão era de pavor e açoite. O caos se intensificou. O colar à sua volta parecia ressoar com cada emoção. Lorena sentiu que estava à beira de um precipício, e dentro de si, uma nova chama acendeu. O passado, a verdade e seu futuro agora estavam entrelaçados em um único e profundo mistério. De repente, uma explosão de luz ofuscante à esquerda iluminou a sala, e em meio ao clarão, uma figura familiar apareceu. Era sua avó, mas a aparência dela era diferente. Em vez do carinho que Lorena se lembrava, havia um semblante de fúria. "Lorena, isso não está acontecendo. Eu não deixarei você seguir esse caminho. Você merece saber a verdade, mas não assim." "Vovó!" O ar parecia gelado. A realidade revirava-se com cada palavra. "O que está acontecendo? Não é só sobre você!" A avó gritou, e a sombra pareceu hesitar, como se fosse atingida por um golpe invisível. "Você tem que entender. Seu pai não é quem ele diz ser. Ele fez um pacto com as forças das trevas para esconder a verdade. E agora você está em perigo." Uma onda de choque percorreu o corpo de Lorena. "O que você quer dizer com pacto? O que você fez?" "Ele sacrificou muito para manter a sua segurança, mas a um custo terrível. Você é a chave para um poder que eles querem controlar." Lorena olhou para o pai, o choque atravessando seu corpo. Tudo o que conhecia estava desmoronando. O que mais ela não sabia? O que queria dizer com sacrificou? E então a sombra cresceu, como se tivesse ganhado o nosso entendimento. E a sala pareceu tremer. "Não se meta nos assuntos de quem é do nosso lado." A sombra rosnou. A verdade antes oculta agora estava diante dela, mais real e aterradora do que nunca. O destino de Lorena estava em um fio. E as escolhas que fariam agora poderiam mudar tudo. Estaria ela disposta a confrontar seu próprio pai?
E, mais importante, até onde ela iria para proteger o que amava? Lorena estava paralisada, o coração pulsando descontrolado. A mulher que se apresentara como sua prima parecia estar em transe, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Olhou ao redor e viu o pânico nas faces dos convidados. A atmosfera estava densa e um frio percorreu suas costas. Lorena, precisamos sair! Marcos gritou, puxando-a. Mas a mulher interrompeu, segurando fortemente o braço dela, como se fosse um escudo contra o que estava por vir. Você não entende. A joia que você criou é a chave, é uma herança que vem de antes. Se você não a proteger, tudo estará perdido. O olhar da mulher fazia Lorena se sentir vulnerável. Cada palavra parecia um aviso desesperado. Antes que pudesse responder, uma onda de choque percorreu a sala. As luzes piscavam intensamente e uma sombra começou a se formar no canto. Um rugido profundo ecoou e o medo tomou conta do ambiente. Os convidados gritaram e correram, criando uma confusão. Marcos, o que está acontecendo? Lorena perguntou, desesperada e sem saber a quem confiar. Não sei. Precisamos sair, ele repetiu, enquanto uma onda de escuridão começava a envolver o lugar. A mulher olhou para Lorena com uma intensidade que congelou seu coração. Os segundos contam. Se você não agir agora, vai ser tarde demais. A mulher estava em pânico, então soltou a mão de Lorena e começou a recitar palavras em um idioma desconhecido, quase como um feitiço. A luz desapareceu. O silêncio era ensurdecedor. Lorena sentiu um puxão forte no peito, uma força que a fazia querer correr. Mas seus pés estavam grudados no chão. Então, como se o tempo estivesse se reiniciando, a sala voltou a existir, mas era diferente. As pessoas estavam agora em um lugar que parecia um limbo, onde a realidade e o sobrenatural se misturavam. E no meio disso, a mulher, com um olhar intenso, encarou Lorena. Você precisa saber a verdade sobre sua avó. Sua voz ecoou com a força de uma tempestade. Ela não era apenas uma joalheira. Ela era uma guardiã. E você também é. Lorena sentiu um nó na garganta. Eu sou? O que isso significa? O medo e a dúvida a envolviam. Significa que você tem um poder que não compreende. A joia é mais do que um pedaço de metal. Ela é um portal que conecta os mundos. A mulher olhou ao redor, nervosa. E eles sabem que você é a última. Precisamos de você. Marcos estava em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Lorena, isso é loucura! Ele então olhou para a mulher. Quem são eles? Mas a mulher ignorou Marcos. Você precisa decidir, protetora ou destruidora? A escolha está em suas mãos. Nesse momento, a sombra começou a se materializar na sala. Era grande como uma tempestade feita de trevas. A presença era opressora e todos os presentes sentiram um arrepio de terror. Lorena, faça algo! Marcos gritou. Então a mulher deu um passo à frente, confrontando a sombra. Você não pode levá-la! A herança é dela! Mas a sombra apenas se riu, uma risada profunda que deixou todos os presentes sem ar. É tudo uma mentira! Você não pertence a este lugar, e ela também não. A sombra rosnou, revelando uma face indistinta que parecia conhecer cada um deles. Com um movimento rápido, a mulher retirou um colar que estava em seu pescoço e jogou para Lorena. Use isso! A verdade está dentro de você! Lorena pegou o colar instintivamente, mas quando olhou para a mulher, uma verdade aterradora apareceu.
Havia algo de familiar no rosto dela, algo que fez o chão desaparecer debaixo de seus pés. Você é a minha mãe? As palavras saíram em um sussurro, um choque reverberando em seu corpo. A mulher hesitou e a sombra aproveitou a fraqueza. Não, isso não pode acontecer. Você não pode descobrir a verdade. Havia um pavor em sua voz que a fez tremer. O que estava acontecendo ali era mais do que raiva ou desamor. Havia algo profundo e obscuro. Lorena, a voz do pai ecoou com uma sinceridade aterradora. É verdade. Eu fiz o que fiz para proteger você, para que nenhuma força queimasse sua vida. Mas as coisas mudaram. Você está no centro de algo muito maior do que imagina. E assim, no espaço de um segundo, a revelação veio à tona como um trovão. O que ela sempre conheceu como amor e proteção, agora se revelava como uma corrente que aprendia um legado sombrio. A sombra crepitava ao seu redor, prestes a devorá-la. Não, papai, você não pode estar fazendo isso. Sua voz ecoou, repleta de desespero. Mas antes que pudesse insistir, a sombra deu um passo à frente. E algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante saiu do colar em sua mão. Era como se todo o potencial escondido, tudo que a joia representava, estivesse se libertando. Não! O que você está fazendo? Gritou seu pai, um medo visível se espalhando por seu rosto. E então, um grito cortou o ar. Lauren, confusa, viu a sombra recuar, mas não antes de algo sombrio explodir. Dela era uma figura envolta em trevas, uma mulher que nem ela nem Marcos conseguiram reconhecer. O horror tomou conta da sala. A mulher emitiu uma risada macabra, ecoando a verdade que ninguém estava preparado para aceitar. Você não é apenas a herdeira dos Guardiões, Lorena. Você é a descendente de um poder que não pode ser controlado e que nunca foi destinado a você. O olhar dela se voltou para a figura da mãe. E você, querida, sempre pensou que estava protegendo sua filha. Mas, na verdade, você estava apenas guardando o que não pode ser contido. Lorena sentiu seu mundo desmoronar. O que você disse? Sua voz tremia. A mulher que tinha noção de ser um símbolo de proteção se tornava a portadora de segredos que poderiam destruir tudo. Vocês duas não sabem o que realmente existe aqui. A sombra murmurou com um sorriso. Maligno! Esse poder que permeia sua família é mais do que uma maldição. É um destino que vocês não podem evitar. As palavras ecoaram, e no mesmo instante, o ambiente começou a girar para um novo caos. Eram sombras dançantes, e a sala parecia presa entre mundos, escuridão e luz. A verdade crua estava à vista, mas quem estava à frente? E que escolha teria Lorena? Marcos! Lorena gritou, agora mais desesperada do que nunca. Isso não era apenas sobre ela. O que aquela mulher trouxe à tona estava prestes a mudar tudo. E enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, a verdadeira batalha pelo poder começava. Jornadas, segredos e relacionamentos, tudo estava prestes a desmoronar. Morena estava paralisada, o coração pulsando descontrolado. A mulher que se apresentara como sua prima parecia estar em transe, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Olhou ao redor e viu o pânico nas faces dos convidados. A atmosfera estava densa e um frio percorreu suas costas. Lorena, precisamos sair! Marcos gritou, puxando-a. Mas a mulher interrompeu, segurando fortemente o braço dela,
como se fosse um escudo contra o que estava por vir. Você não entende. A joia que você criou é a chave. É uma herança que vem de antes. Se você não a proteger, tudo estará perdido. O olhar da mulher fazia Lorena se sentir vulnerável. Cada palavra parecia um aviso desesperado. Antes que pudesse responder, uma onda de choque percorreu a sala. As luzes piscavam intensamente e uma sombra começou a se formar no canto. Um rugido profundo ecoou e o medo tomou conta do ambiente. Os convidados gritaram e correram, criando uma confusão. Marcos, o que está acontecendo? Lorena perguntou, desesperada e sem saber a quem confiar. Não sei. Precisamos sair. Ele repetiu, enquanto uma onda de escuridão começava a envolver o lugar. A mulher olhou para Lorena com uma intensidade que congelou seu coração. Os segundos contam. Se você não agir agora, vai ser tarde demais. A mulher estava em pânico. Então soltou a mão de Lorena e começou a recitar palavras em um idioma desconhecido, quase como um feitiço. A luz desapareceu. O silêncio era ensurdecedor. Lorena sentiu um puxão forte no peito. Uma força que a fazia querer correr, mas seus pés estavam grudados no chão. Então, como se o tempo estivesse se reiniciando, a sala voltou a existir, mas era diferente. As pessoas estavam agora em um lugar que parecia um limbo, onde a realidade e o sobrenatural se misturavam. E no meio disso, a mulher, com um olhar intenso, encarou Lorena. Você precisa saber a verdade sobre sua avó. Sua voz ecoou com a força de uma tempestade. Ela não era apenas uma joalheira. Ela era uma guardiã. E você também é. Lorena sentiu um nó na garganta. Eu sou? O que isso significa? O medo e a dúvida o envolviam. Significa que você tem um poder que não compreende. A joia é mais do que um pedaço de metal. Ela é um portal que conecta os mundos. A mulher olhou ao redor nervosa. E eles sabem que você é a última. Precisamos de você. Marcos estava em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Lorena, isso é loucura! Ele então olhou para a mulher. Quem são eles? Mas a mulher ignorou Marcos. Você precisa decidir. Protetora ou destruidora? A escolha está em suas mãos. Nesse momento, a sombra começou a se materializar na sala. Era grande, como uma tempestade feita de trevas. A presença era opressora e todos os presentes sentiram um arrepio de terror. Lorena, faça algo! Marcos gritou. Então a mulher deu um passo à frente, confrontando a sombra. Você não pode levá-la! A herança é dela! Mas a sombra apenas se riu, uma risada profunda que deixou todos os presentes sem ar. É tudo uma mentira! Você não pertence a este lugar, e ela também não! A sombra rosnou, revelando uma face indistinta que parecia conhecer cada um deles. Com um movimento rápido, a mulher retirou um colar que estava em seu pescoço e jogou para Lorena. Use isso! A verdade está dentro de você! Lorena pegou o colar instintivamente, mas quando olhou para a mulher, uma verdade aterradora apareceu. Havia algo de familiar no rosto dela, algo que fez o chão desaparecer debaixo de seus pés. Você! Você é a minha mãe! As palavras saíram em sussurro, um choque reverberando em seu corpo. A mulher hesitou e a sombra aproveitou a fraqueza. Não! Isso não pode acontecer! Você não pode descobrir a verdade! Havia um pavor em sua voz que a fez tremer. O que estava acontecendo ali era mais do que raiva ou desamor. Havia algo profundo e obscuro. Lorena!
A voz do pai ecoou, com uma sinceridade aterradora. É verdade, eu fiz o que fiz para proteger você, para que nenhuma força queimasse sua vida. Mas as coisas mudaram. Você está no centro de algo muito maior do que imagina. E assim, no espaço de um segundo, a revelação veio à tona como um trovão. O que ela sempre conheceu como amor e proteção, agora se revelava como uma corrente que aprendia um legado sombrio. A sombra crepitava ao seu redor, prestes a devorá-la. Não, papai! Você não pode estar fazendo isso. Sua voz ecoou, repleta de desespero. Mas antes que pudesse insistir, a sombra deu um passo à frente e algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante saiu do colar em sua mão. Era como se todo o potencial escondido, tudo que a joia representava, estivesse se libertando. Não! O que você está fazendo? Gritou seu pai, um medo visível se espalhando por seu rosto. E então, um grito cortou o ar. Lorena, confusa, viu a sombra recuar. Mas não antes de algo sombrio explodir dela. Era uma figura envolta em trevas, uma mulher que nem ela, nem Marcos conseguiram reconhecer. O horror tomou conta da sala. A mulher emitiu uma risada macabra, ecoando a verdade que ninguém estava preparado para aceitar. Você não é apenas a herdeira dos Guardiões, Lorena. Você é a descendente de um poder que não pode ser controlado e que nunca foi destinado a você. O olhar dela se voltou para a figura da mãe. E você, querida, sempre pensou que estava protegendo sua filha. Mas, na verdade, você estava apenas guardando o que não pode ser contido. Lorena sentiu seu mundo desmoronar. O que você disse? Sua voz tremia. A mulher que tinha noção de ser um símbolo de proteção se tornava a portadora de segredos que poderiam destruir tudo. Vocês duas não sabem o que realmente existe aqui. A sombra murmurou com um sorriso maligno. Esse poder que permeia sua família é mais do que uma maldição. É um destino que vocês não podem evitar. As palavras ecoaram, e no mesmo instante o ambiente começou a girar para um novo caos. Eram sombras dançantes, e a sala parecia presa entre mundos, escuridão e luz. A verdade crua estava à vista, mas quem estava à frente? E que escolha teria Lorena? Marcos! Lorena gritou, agora mais desesperada do que nunca. Isso não era apenas sobre ela. O que aquela mulher trouxe à tona estava prestes a mudar tudo. E enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, a verdadeira batalha pelo poder começava. E nesse momento, uma explosão de luz a atinge com toda a força. Um brilho intenso envolveu tudo ao seu redor. E no centro da confusão, Lorena viu uma figura familiar se aproximar. Era sua avó, não como uma lembrança distante, mas como uma presença poderosa. A expressão dela era de determinação. Lorena, o que você precisa saber está aqui. Chegou a hora de enfrentar a verdade. Vovó? Lorena balbuciou, esquecendo por um momento a sombra e todos os horrores ao seu redor. Essas não são apenas joias, são a chave para tudo. A avó gritou, e a luz ao redor dela começou a dançar. Os guardiões estão em perigo! Você precisa escolher o lado certo! Mas o que você quer dizer com certo e errado? A dúvida consumia. O caos parecia estar em seu pico, mas a luz da avó trouxe um fio de esperança. Quem realmente sou eu? Você é a escolha que pode mudar tudo. A voz da avó soava como um eco confiante. E enquanto falava, a sombra atrás dela começou a perder força, como se ficasse fragilizada. Mas então, em uma reviravolta chocante, a mulher que afirmava ser sua mãe gritou: "É tudo uma armadilha!
Você não sabe o que está fazendo, Lorena. E com essas palavras, a sala tremeu como se um terremoto tivesse sido desencadeado. A figura familiar desmoronou, revelando o que estava escondido sob sua verdadeira identidade. O choque era palpável, o que ninguém esperava. Foi que, em última análise, a mulher não era uma guardiã. Ela era a própria fonte do poder sombrio. Você estava traindo a própria família, Lorena gritou, enlouquecida pela revelação. Você me usou! E antes que qualquer um pudesse reagir, a luz de sua avó e a escuridão da mulher entraram em colisão, criando um vórtice que engoliu tudo ao redor. A sala tremeu e Lorena entendeu. Ela não estava apenas no centro de uma batalha entre luz e escuridão. Ela era a chave. E o que viesse a seguir seria a definição do seu destino. O futuro se desdobrava diante dela, cheio de incertezas, e no fundo, um pensamento ecoava. Poderia ela realmente escolher seu lado? Ou estava destinada a um caminho traçado há muito tempo? Lorena sentiu o peso do colar em sua mão e a intensidade do momento a envolveu. A sala girava, sombras dançavam e a sua avó pulsava com uma luz forte, desafiando as trevas que ameaçavam engoli-las. O coração dela estava na garganta, e a verdade que imaginou ser uma bênção agora se transformava em um fardo pesado. Você é a escolha que pode mudar tudo. A voz da avó ecoou por todo o espaço, penetrante e firme. O poder que flui através de você não é para ser controlado, mas para ser liberado. Mas e a minha mãe? Lorena questionou, o medo se misturando à confusão. Como posso confiar nela? Ela fez escolhas erradas, querida. A avó exclamou, sua voz cortando a tensão. Mas você tem a chance de corrigir tudo. Com um gesto decidido, Lorena segurou o colar mais firme. Ele brilhava intensamente, e ao encará-lo, viu vislumbres do poder ancestral. O calor emanava nele, como se já soubesse que agora era a hora de agir. Você está certa. Eu não posso deixar que essa sombra vença. A sombra rugiu, seu corpo escurecendo e se contorcendo à medida que se confrontava com a determinação de Lorena. Você não tem ideia do que está fazendo, gritou, sua voz ecoando como um trovão, cheia de ódio. Mas Lorena estava pronta. Ela ergueu o colar acima da cabeça e uma onda de luz dourada irrompeu dele, inundando a sala como uma tempestade. Tudo à sua volta começou a brilhar. As sombras gritando, se contorcendo, tentando escapar do poder que Lorena agora emanava. Vá embora! Eu não tenho medo de você! O grito dela se tornou um grito de batalha, ecoando com força. E a energia de seus ancestrais pulsou através dela. O espaço ficou em silêncio, a sombra sendo lentamente desfeita sob a luz brilhante. Isso, Lorena! Faça com que eles sintam seu poder. A avó gritou, seu orgulho visível em seus olhos. Com um último esforço, Lorena canalizou toda a fé que tinha em si mesma e no legado que agora aceitava. Em um movimento final, lançou a luz na direção da sombra. O impacto foi explosivo. A escuridão implodiu, liberando uma onda de energia que iluminou a sala, revelando a verdadeira forma de todos aqueles que esperavam ser libertos. Quando a luz se dissipou, ficou tudo quieto. O silêncio era profundo, mas havia um sentimento de renovação no ar. Lorena caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. Quando levantou os olhos, a figura da mulher, que não era sua mãe, mas uma guardiã malévola, havia desaparecido. Marcos correu até ela, seu rosto preocupado, mas havia uma nova luz em seus olhos. Você fez, você venceu.
Lorena sorriu, seus olhos cheios de lágrimas, e enquanto olhava para a avó, que agora estava mais radiante do que nunca, sentiu que a dor do passado começava a se dissipar. Vovó, eu entendi. Vocês sempre estiveram ao meu lado. Ela olhou para a sala e viu o brilho nas joias que havia criado, agora repletas de um novo significado. Eu vou fazer isso certo. Vou honrar nosso legado e ajudar os outros. Sim, você será uma verdadeira guardiã. A avó sentiu, seus olhos ficando marejados. E a escolha sempre foi sua, Lorena. Enquanto a multidão de sombra se afastava, Lorena soube que sua jornada estava apenas começando. Ela tinha um propósito. A luta contra as forças obscuras não acabaria, mas agora ela sabia como enfrentá-las. E com o apoio da avó e de Marcos, um novo caminho se desenrolava à frente. A luz do amanhecer rompeu pelas janelas, como se o sol também estivesse comemorando. Era hora de reconstruir o que havia sido destruído. Ao lado de sua avó, Lorena ergueu a cabeça, sentindo-se poderosa, capaz e mais conectada do que nunca. Mas antes que pudesse celebrarem completamente, um pequeno sussurro a atravessou. Novas direções, novos desafios estavam à espreita. Então, Lorena pensou, um sorriso no rosto, o jogo apenas começou. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora! Isso é muito importante para alimentar o algoritmo e continuar trazendo conteúdo incrível! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo! E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.